Tem mais daqui a pouco. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que eu já havia, na verdade, a frase eu já havia preparado. Não a mensagem em si, eu estava preparando durante a semana. E eu ouvi essa frase algumas vezes, eu li essa frase e eu ouvi algumas vezes por algumas mulheres falando assim: nossa, Deus é muito pai de menina. Vocês já ouviram essa frase? Deus é pai de menina. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Mais ou menos. Eu ouvi agora. Eu estou lendo muito na internet essa frase. Deus é pai de menina. Claro que é pai de todos, né? Sim. Porém, Porque nasce muita mulher? o pai de menina, não. O pai de menina, ele é diferenciado. Porque para ser um pai de menina, ele tem que ser mais atencioso, ele tem que prestar mais atenção, porque a menina precisa de um cuidado diferente de um menino. O menino, você vai lá, meu filho, vai. A menina não, filha, cuidado, para você não cair, ela anda de vestido, não pode sentar com a perna aberta. Tem todo um cuidado, a gente tem que andar observando a volta. Então, o pai de menina, ele é diferente, ele tem que ser mais atento. E quando pensamos em pai, quando a gente fala de pai, não sei vocês, claro que tem alguns que pensam diferente, mas quando eu penso em pai, eu penso em autoridade. Eu penso em autoridade, eu penso em algo assim, uma pessoa, não autoritária em si, mas séria, protetora. Então, uma autoridade é a palavra. Tem pessoas que quando ouvem a palavra pai, não sente isso. Sente um incômodo, sente uma coisa assim, essa palavra não me agrada muito porque não teve boas experiências com o seu pai. Graças a Deus, eu tive uma ótima experiência com meu pai. O pai é responsável pelo quê? O pai ensina a filha como ela deve ser tratada. Vocês sabiam disso? Se o pai não ensina a filha como ela deve ser tratada, ela vai aceitar ser tratada de qualquer jeito. Por isso que o pai de menina é muito importante, porque o pai ensina a filha a viver o mundo. Filha, homem não é confiável. Você não pode confiar em todos os homens nesse mundo. Você tem que tomar cuidado. É o pai que vai falar isso, porque ele sabe como o homem é. Então ele vai falar: filha, cuidado. Vai sair tarde. Não, você não vai. Porque o seu pai está falando que não é para você ir. Quem manda é o pai. O pai é a autoridade da casa. E quando nós falamos de autoridade, assim, né? Eu não sei na casa de vocês. Na minha casa, a gente tem duas autoridades. Eu sou a autoridade, mas se eu não resolvo, eu tenho que passar para a autoridade maior. A autoridade maior resolve. A cara dela. Ela balançou o pezinho assim. Mas, olha só, isso é o que Deus fez. Deus fez a casa para ser assim. A família, nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Abaixo de Deus está o pai. Abaixo está a mãe, protegendo o seu filho, que são as autoridades da casa. E agora eu vou falar um pouquinho sobre filhas, sobre algumas filhas importantes. Na Bíblia nós temos muitas filhas importantes. Nós somos filhas importantes para Deus. Cada uma de nós tem uma história. E por mais que nós estejamos aqui sorrindo, felizes, cada uma tem uma história difícil. Mesmo que não seja, uma tragédia na vida. Mas todas temos histórias complicadas, que passaram por situações que não foram fáceis. Eva foi a primeira filha, a Eva. Ai, Eva. A gente
olha, eu falo, quando a gente conversa sobre a Eva, sobre Adão e Eva, eu falo uma frase que eu falo muito com as minhas amigas. Se fosse eu ia fazer pior. Eu não sou confiável, eu sou pecadora também. Eu posso julgar ela, mas não sendo ela, eu tenho vontade de socar ela. Tadinha, coitada, curar a criança, coitada. Oh meu Deus, eu faria pior, com certeza, eu não posso julgar ela. Ela foi formada, olha, ela tem um privilégio, né? Foi formada pelas próprias mãos de Deus, e Deus não criou ela por acaso, mas para ser uma companheira. Ontem, lá na minha sala, a gente fez um trabalho que a gente fez massinha caseira na sala. Foi uma bagunça organizada. Eu não gosto de muita sujeira, então foi uma bagunça organizada. Já deu na aula passada, né? Eu dou aula passada também. Mas essa foi minha aula no primeiro ano dos pequenininhos. Foi. E a gente fez o Adão. E eu expliquei para eles sobre Adão e sobre a Eva. O Adão, ele foi feito do pó, foi feito, né, da terra que Deus misturou. Eva não. A Eva, ela foi especial. O Adão não viu a Eva sendo formada. Ele fez ele dormir. Fez uma cirurgia, mas elas ficaram chocadas. Eles falaram, como que Deus fechou um buraco daqui da barriga do Adão? Eu falei, igual a gente faz massinha, né? A gente faz assim, fechou, acabou. E a Eva foi especial, porque Deus, ele criou ela da costela para que ela entendesse que ela era carne da mesma carne do Adão. E para que o Adão entendesse que a Eva faz parte dele, assim como o homem e a mulher. Sara foi a filha que esperou. E o interessante das mulheres da Bíblia é que cada uma tem um probleminha, né? Nenhuma é normal. É igual nós. Quer dizer alguma coisa isso, né? Nenhuma delas nunca passou nada. Passou assim, nossa, gente, minha vida é muito boa, eu vou viver essa terra aqui, ó, só alegria. Nenhuma mulher da Bíblia teve paz completa. Nenhuma. Porém, tiveram paz em meio às tribulações. A Sara, ela queria ser mãe. Assim como muitas mulheres tem mulheres que eu conheço que queriam ser mães, novas e não podem. Elas, algumas se entregam para a dor, né, e vivem tristes e tal, outras aceitam, tudo bem. Mas, humanamente, parecia impossível. Mas para Deus, o tempo dela ainda não acabou. E ela foi mãe idosa. E coitada, né? Porque eu imagino que ela já estava cansada. Eu já estou cansada. Com 33 anos. Imagina ter um bebezinho correndo. Imagina com 80 anos, gente. Correndo atrás da criança. Mas ela com certeza tinha ânimo, porque ela esperou a vida toda para esse momento, né? Eu conheço algumas mães mais velhas, porque na escola, gente com dinheiro gosta de ter filhos tarde, né? Tem umas mães idosas lá, mãe de 40, 50 anos, com um filho pequeno, gente, a energia delas, parabéns. Deus sabia, né? Nem casar. Deus sabia que ela ia dar conta. Sabia, ele sabe. E a Ruth, que teve uma vida omovida, né? Mas sabe de uma coisa? A Ruth foi a Cinderela, né? Vocês sabiam disso? A Ruth era a Cinderela. As princesas, elas não foram escritas à toa, né? A Ruth era a Cinderela que conheceu seu príncipe, não sabemos se ele era realmente um príncipe, mas essa união depois foi a geração de Jesus. Então quer dizer que Deus achava eles muito especiais, porque ele escolheu direitinho a geração que ele ia vir. Depois nós temos Esther, temos Maria e temos a última mulher que eu quero falar para vocês, que foi Maria Madalena. Existem algumas histórias contraditórias que falam que a Maria Madalena não era a prostituta, que falam que essa Maria Madalena era
uma parte dos discípulos, mas que não era aquela que foi com cada pedra, né? Que queriam tacar, quer dizer, ninguém tacou. Eles queriam tacar a pedra nela. Falam que é outra Maria, mas não tem problema qual seja, é dessa Maria que eu quero falar para vocês. A Maria Madalena, ela era parte dos discípulos. Os discípulos eram os homens e tinham as mulheres que ajudavam eles. Não haviam só 12 pessoas que andavam com Jesus. Tinham muitas pessoas que andavam com Jesus. E tinham muitas mulheres. As mulheres, vocês sabem o que elas faziam além de cozinhar? Claro. Elas davam dinheiro, gente. A mulherada bancava. Olha que coisa interessante. Deus, ele abençoava mulheres para que as mulheres trabalhassem, para que os discípulos pudessem pregar o evangelho. Elas trabalhavam, elas eram empresárias, elas vendiam, elas compravam e vendiam, elas bancavam a obra. Isso mostra a responsabilidade que Deus deu a elas e a importância da mulher na obra de Deus. Não necessariamente nós vamos bancar, né? Nem sempre a gente tem esse dinheiro, essa oportunidade de bancar a obra de Deus, mas Deus nos deu talentos que nós podemos usar para a obra dele. E eu acho que essa parte, quando eu vi uma pregação uma vez sobre isso, eu fiquei, caramba, que coisa linda. Quem foi uma das pessoas que viu Jesus ressuscitado? Foi a Maria Madalena. Imagina a bênção, o privilégio. Jesus morreu e ela estava lá, foi atrás dele, porque era isso que as mulheres faziam, as mulheres cuidavam, as mulheres, né, iam lá para ungir, para arrumar o corpo e tal. E ela foi privilegiada. E os homens não acreditaram. Por que não acreditaram? Porque as mulheres não tinham voz naquela época, diferente de hoje, que a sua maioria, cristãos, são mulheres. E, na sua maioria, nas casas, são as mulheres as primeiras a irem para a igreja. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nós somos pessoas emocionais, nós somos pessoas sensíveis e muitas vezes isso é confundido com fraqueza, mas Deus, ele não vê assim. Ele escolheu cada uma de nós, nos nossos talentos, na nossa limitação, ele escolheu para que nós pudéssemos usar os nossos talentos para a obra dele. E agora, eu quero que nós vamos ter um momento, aqui uma musiquinha assim, meio tranquila. De paz. Porque a gente vai receber uma mensagem. Opa. Uma mensagem do Pai. O Pai, o meu Pai, o seu Pai, ele mandou uma carta. E eu vou ler essa carta para vocês. Eu vou esperar a música porque vai ser um momento emocionante. Eu quero que vocês fechem os seus olhos e eu vou falar algumas coisas antes de ler a carta. Nem sempre o Pai da Terra, ele cuida como deveria cuidar. Mas, em todas as circunstâncias, o Pai do céu, ele cuida de você, ele cuida de mim. Em vários momentos da minha vida, eu pensava assim, poxa Deus, eu queria fazer outra coisa, eu queria outras coisas. Mas o meu pai nunca deixou. Eu falava, eu quero ir no mundão, quero fazer aquilo. Por que as pessoas podem? Ele falava, você não. Você não. Porque não foi para isso que eu te criei. E muitas vezes nós queremos outras coisas. Queremos as alegrias deste mundo. Só que as alegrias deste mundo não levam para o céu. As alegrias deste mundo levam para outros lugares. Porque o mundo não ama a Deus. O mundo
o mundo jaz do maligno, então o inimigo está no mundo. Mas nós temos um Pai amoroso. E esse é o Pai que Ele quer que nós conheçamos. Deus, um Pai amoroso, cuidadoso com as suas filhas. E agora eu vou ler a carta que Ele escreveu para vocês. Fechem os olhos. Minha filha, eu conheço o seu coração. Eu conheço as lágrimas que ninguém viu. Eu conheço as noites que você pensou que não conseguiria continuar. Mas eu estava lá com você. Assim como eu estive com a Eva, com Sara, com Ruth, quando se sentiu sozinha, sem família. Assim como eu estive com a Esther, quando ela teve medo. E eu estive também com a Maria, quando ela recebeu a difícil missão de receber filhos de Deus. Eu também estou com você. Minha filha, eu vi quando você se sentiu pequena. Eu vi quando você achou que não era suficiente. E mais ainda, eu vi quando você pensou em desistir. Mas saiba de uma coisa, eu nunca desisti de você. Eu te criei com um propósito. Eu te formei com amor. E eu coloquei dentro de você força, coragem e fé. Você não é esquecida, você não é invisível, você não é sem valor. Você é minha filha. E assim como eu fiz florescer a vida de tantas mulheres na Bíblia, eu também farei você florescer. Talvez você tenha passado por um inverno, talvez tenha sido um tempo de dor, de silêncio, de espera, mas hoje eu quero te lembrar, o inverno não dura para sempre. O tempo de florescer chegou. Levante a sua cabeça, confie novamente, sonhe novamente e caminhe, porque eu estou cuidando de cada detalhe da sua história. Com amor, seu Pai. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome, ó Deus. Estamos aqui, mulheres que precisam de Ti. Cada uma está aqui porque foi escolhida. Escolhida muito antes de nascer. Escolhida para um propósito que o Senhor deu a cada uma de nós. E o principal propósito é louvar o Teu nome, é fazer a Tua vontade, é estar dentro daquilo que o Senhor planejou para nós. Então eu peço a Ti, ó Deus, porque sabemos que o inimigo tem atacado grandemente as mulheres. E eu peço que o Senhor fortaleça cada uma de nós. Que o Senhor derrame sobre nós uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada um de nós nos afazeres, no trabalho, na casa, como mãe, como esposa, como filha, como amiga. Que o Senhor, ó Deus, possa nos dar palavras gentis, palavras de amor. Que o Senhor desenvolva em nós os frutos do Teu Espírito Santo. E pedimos a Ti, ó Deus, que não sejamos mulheres comuns, nem nós adultas, e nem adolescentes e nem crianças. Nós queremos ser mulheres corajosas. Queremos, Senhor, falar pelo Senhor nesta terra. Queremos ser usadas grandemente por Ti, ó Deus. Então eu peço a Ti que o Senhor abençoe cada mulher, adolescente e criança desta igreja e das igrejas do Senhor, ó Deus, para que nós possamos nos levantar e orar, estarmos na Tua presença para recebermos, ó Deus, dons, talentos, para que possamos abençoar a vida de outras pessoas. Eu sei que o Senhor nos deu uma bênção especial para cada mulher e nós usamos isso na nossa vida.
mas pedimos uma bênção diferenciada, porque sabemos que se estamos na tua obra é porque o Senhor nos escolheu. Então que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos dê essa bênção especial que viemos receber aqui no dia de hoje. Obrigado por tudo, obrigado por ser um Pai amoroso e por cuidar de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gostaram da carta do Pai? Linda. Eu amei. Glória a Deus. Agora. Que bom. Que bom. Você vai fazer uma dinâmica